E aí, a hora que eu olhei, eu tava saindo assim, cara, sei lá, uns 50 metros na frente de quem vinha vindo ali atrás. E aí, a hora que os caras, quem é que tá chegando? Quem é que tá chegando? E aí, eu tinha os caroneiros que estavam ali na entrada do funil pra areia, e aí eu botei a cabeça pra fora e ainda brinquei com os caras, tirei onda. Os caras, caraca, é o Ricardinho, não é possível, não sei o quê. Enfim, né? Aí saí da água na frente, peguei a bike, mas na hora que eu larguei a bike, já tinha, eu já estava em 14º ou 16º, eu já tinha me atropelado na estrada, inclusive você. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaã. Olá, eu sou o Djalma Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, sejam bem-vindos. Para mim é um prazer estar anunciando o convidado de hoje. Aliás, um convidado, sempre que eu tenho um convidado aí mais notório, para mim é um motivo aí de orgulho e ao mesmo tempo de satisfação, ainda mais sabendo das histórias do Ricardinho Toledo. E claro, vocês vão ouvir aqui agora, eu não vou contar, mas para mim, desde o primeiro contato, através do Eduardo Takeuchi, que teve aqui num episódio bacanérrimo com a Elisa Cosassa. Se você não ouviu, vai lá e ouça. Então logo acabe esse bate-papo aqui de hoje. O Eduardo Takeuchi é treinador, preparador físico do Filipinho Toledo, que é filho do Ricardinho Toledo, e foi ele quem me apresentou ao Ricardinho Toledo, que tem alguns amigos em comum comigo e que eu não me lembrava, para ser bem sincero. Então foi uma grata surpresa quando eu fiz um contato com ele. Ele mora lá na Califórnia, num lugar paradisíaco, nossa senhora, e que eu conheço, e ele prontamente foi se lembrando aí das histórias e tal, e no final das contas ele lembrou que eu era o Michel Bogli, que havia competido contra ele em uma ou mais provas lá em Ubatuba. Ele é natural de Ubatuba, e foi um bate-papo muito bacana. E aí eu logo falei, peraí, Ricardinho, como eu digo para muitos convidados antes de gravar, eu falei, cara, vamos deixar para a gente conversar enquanto a gente grava, porque aí as histórias afloram melhor e a gente vai lembrando e fica um bate-papo mais legal e a gente não deixa nada passar. Enfim, foi um bate-papo sensacional. Ele já está há 6 anos lá na Califórnia. Ele falou, claro, do início dele no surf, da evolução da carreira, uma outra época, mas o foco aqui do assunto é na pessoa, né, no ser humano, como sempre, com todos os convidados, que é o Ricardinho Toledo. Então nós falamos aí sobre o começo dele, a natação, a influência dos pais. Ele foi um nadador muito bom, né? Um cara nativo de Ubatuba, um local de Ubatuba, que acabou aprendendo a nadar por conta do surf e depois evoluiu na natação, participou até de provas aí de 3.000 quilômetros, de uma travessia de 9.000, quase 10.000 quilômetros, e ele participou de triatlons lá em Ubatuba, e ele vai contar aí algumas passagens muito legais. Foi um bate-papo legal com um cara aí bem interessante, um cara engraçado. Então tenho certeza de que que vai ser um episódio também para ficar na história do Endorfina, e espero que vocês curtam tanto quanto eu curti esse bate-papo. Ricardinho, eu sei que você está me ouvindo aqui, o Filipinho, o Eduardo, obrigado a vocês, obrigado pela ponte, e parabéns aí, Felipe, pelo pai que você tem, pelo apoio que você tem aí de um cara super bacana, um cara bacanérrimo como o teu pai, e que foi um super exemplo aí de atleta, não só do surf, mas agora aqui também a gente vai descobrir da natação. Pelo menos eu não sabia, não lembrava da natação e do triatlon. Então vamos lá, obrigado de novo a todo mundo aí que tem repostado os episódios da semana passada, dessa semana, na verdade, né, para quem tá ouvindo na quinta-feira, o episódio anterior, que foi o episódio com a Mariana Maia, um episódio bem legal aí também. Se você não ouviu, vai lá. Aliás, vários episódios aí femininos no último mês,
do Endorfina, que acabaram sendo uma coincidência, e agora eu acabei gravando aí com várias outras personalidades do mundo esportivo, amador e profissional, e você vai ouvir aí a partir dos próximos episódios bem legais, então fiquem ligados. O resultado da promoção da Join Sports com Endorfina, que começou no começo do mês, já foi divulgado. Dá uma olhada lá no Instagram do Endorfina, que foi uma repostagem do que foi postado no Instagram da Join Sports. Se você participou, parabéns, obrigado pela participação, e se você foi o ganhador, entre lá em contato com a Join Sports para você ganhar e receber o seu prêmio em casa sem custo nenhum. Obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, seja ouvindo, seja doando uma quantia mensal em dinheiro para mim, seja repostando, seja fazendo, divulgando, né, como eu gosto de dizer, espalhar a palavra do Endorfina para mais e mais pessoas. Isso tem feito aí de fato com que o Endorfina se torne cada vez mais relevante e consiga inspirar cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado também aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Heineken 00. Você é daqueles que gostam de uma boa cerveja geladinha? Já está sabendo da novidade? A Heineken 00 chegou ao Pão de Açúcar. É uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino. É uma autêntica Heineken, agora com 0 álcool. E o melhor, é uma long neck que tem apenas 69 calorias. Perfeita para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office, e até para saborear naquele happy hour que eu sei que muitos de vocês já estão fazendo. Ficou com vontade de conferir essa novidade que vai se encaixar em vários momentos do seu dia? Agora você pode. Confere lá nas lojas Pão de Açúcar ou pede pelo site pãodeaçucar.com. Lembrando, né, pessoal, é destinado apenas para adultos, ok? E obrigado também à Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br é o site onde você encontra lá o perfil dos atletas, dos triatletas, dos judocas, que há, por enquanto, somente essas duas modalidades que há no site aí do Marcelo, e você pode então levantar o perfil deles, dar uma olhada, entrar em contato com o Marcelo, fazer aí uma breve pesquisa e escolher qual atleta apoiar. A partir de R$25 por mês, você com certeza vai ajudar e muito a esses jovens talentos. Meu convidado de hoje foi surfista profissional por mais de 20 anos e chegou a conquistar 3 títulos brasileiros. Um dos melhores surfistas da sua geração, nasceu, foi criado e criou seus filhos mais velhos em Ubatuba, que segundo ele mesmo é um verdadeiro paraíso. De surfista profissional passou a administrar a carreira do seu filho e também campeão de surf, o famoso Felipe Toledo. O que pouca gente sabe é que ele foi também um exímio nadador, chegando a competir em travessias. Com a chegada do triatlon nas areias de Ubatuba, resolveu experimentar a modalidade como desafio e preparação para o seu surf. Com vocês, o personagem lendário e um verdadeiro terremoto do surf nacional nos anos 90, pai também do Matheus, do Davi e da Sofia, avô da pequena Marina e do Coa, o grande João Ricardo de Castro Toledo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Um grande prazer bater esse papo aqui com você e eu tenho certeza de que vai ser uma conversa aí interessante para as pessoas conhecerem um lado pouco conhecido aí da sua figura pública, né, que é a de tricampeão brasileiro de surf. Cara, para começar, eu queria fazer uma pergunta aí já provocadora. Você, na pesquisa que eu fiz aqui para gravar com você, numa das entrevistas você se referiu a Ubatuba como paraíso, né? E na nossa conversa ali há um pouco tempo atrás, você também disse que Ubatuba, enfim, que é o paraíso. Mas você se mudou faz algum tempo para a Califórnia, né? Que também é outro paraíso, na minha opinião, um belo de um paraíso.
E eu conheço mais ou menos aonde você mora, em San Clemente, né? Logo depois ali de Dana Point, né? Mais pro sul de Dana Point, que na minha opinião é um dos melhores lugares. Assim, eu não conheço o mundo inteiro, eu tô longe de conhecer, mas se eu pudesse me mudar para essa região aí da costa e sul de Los Angeles, eu juro que eu ficaria bastante feliz. Como é que foi essa escolha aí de trocar um paraíso por outro paraíso? O que aconteceu para que você deixasse o paraíso de Ubatuba? Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade aí, Michel, a Endorfina Podcast, de estar fazendo parte desse seleto grupo de atletas, ex-atletas, enfim, personalidades que tiveram e têm a oportunidade de estar com você aqui nesse momento. Cara, eu, na verdade, eu fui surfista profissional minha vida inteira, criei meus filhos na praia junto comigo e com a minha esposa, e junto com os brinquedos deles também tinha uma prancha de surf. Então, assim, seria natural que pelo menos um deles viesse a gostar de surf e talvez fosse um atleta profissional. Então, o meu filho mais velho, na verdade, o Matheus Toledo, ele foi atleta profissional, foi campeão paulista profissional em 2010. Aí, depois, mais uns 2, 3 anos, ele se tornou free surfer, né? E aí depois começou a trabalhar num canal de televisão e seguiu sua carreira até agora. Mas ele continua surfando. O Felipe, o segundo, ele já, na verdade, já tinha um outro, sabe, um outro approach com relação ao surf. Ele era mais aguerrido, ele era um garoto que tinha mais determinação, que ele corria mais atrás, então ele era diferenciado. Então, assim, conforme ele foi crescendo, as oportunidades foram surgindo. E a gente fechou, quando ele era jovem ainda, cara, um patrocínio com a Nike, que estava lançando uma marca que chamava Nike 6.0, que inclusive depois de um tempo eles extinguiram também essa marca. E aí surgiu essa oportunidade junto com isso de trazer ele para a América. Os patrocinadores estavam dispostos a fazer o que era possível para que a gente pudesse estar vindo junto com a família. E essa era a ideia, trazer a família, porque nós sempre fomos muito unidos e não teria fundamento vir eu e morar com ele, largar minha esposa com filhos lá, de jeito nenhum. Então, né, a partir do momento que essa oportunidade surgiu e eles acharam super legal, que ia ser uma história a ser contada também, de uma família que se mudou para a América, com o intuito de ajudar o filho, de apoiar o filho. E, enfim, já cá estamos nós, quase 6 anos, na verdade, na semana que vem. Ah, coincidência. Mas na tua cabeça você preferiria estar em Ubatuba? Você se sente mais à vontade lá, enfim, com todas as diferenças para melhor e para pior? Cara, na verdade, não, cara. Eu acho que a gente tem que estar no lugar onde as oportunidades surgem, né? Assim, eu tive um ciclo em Ubatuba e o que eu percebi foi claramente assim, que aquele ciclo se findou e estava se iniciando um novo ciclo na nossa vida, né? A minha esposa ama aqui esse lugar, a minha esposa ela não pensa em voltar, né? Entendi. A não ser que seja um plano de Deus aí mais para frente, a gente não sabe, né? O dia de amanhã, mas a gente é muito feliz aqui, a gente gosta muito daqui e... Cara, lógico, as minhas raízes estão em Ubatuba, conheço todo mundo, conheço, né, as principais famílias e tal. Então, assim, minha vida toda foi lá. Então, eu sou muito grato a tudo que o Ubatuba me ofereceu, tudo que a Ubatuba me proporcionou, inclusive por ser berço, né, de treino, não só para mim, mas para os meus filhos também, onde eles conquistaram muitos títulos. Mas, como eu disse, é um novo ciclo e a gente está muito feliz aqui. E quem sabe se tiver que voltar, a gente vai voltar para casa, porque, né, voltar para casa sempre é bom. Você volta de vez em quando para Ubatuba? Você tem alguma... Enfim, você visita parentes ou volta lá para tuas praias? Sim, sem dúvida. Todo ano a gente estava voltando porque existe a etapa do Rio de Janeiro, né? A etapa do circuito mundial do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre volta. A minha esposa, que já faz, acho que uns 2 ou 3 anos, se não me engano, que não voltou mais. Entendi. E... Agora ela pegou um pouquinho de medo de avião, e aí ela começou até a evitar, e, enfim, ela não vai. Mas eu já fui, né? O ano passado eu fui, vi meu pai, que, né, já está um pouco mais idoso,
a minha mãe, a minha irmã, enfim, os amigos. Então é isso. Legal. Fala um pouco aí da tua fase de garoto, quando você, enfim, teve contato de fato com o surf, ao ponto de perceber que você era um cara diferenciado e poderia, enfim, estar vivendo do esporte que você tanto ama e amava, né? Começou a amar. Então, Michel, na verdade, cara, isso aconteceu muito cedo. E naquela época o surf era muito difícil. O surfista era criminalizado, era discriminado, enfim, e o surf era taxado como esporte de vagabundo, de rebelde, de maconheiro. O surfista era maconheiro, vagabundo. Então era bem difícil, mas meu pai, ele sempre foi esportista. Meu pai, pô, ele foi fisiculturista, a primeira academia de musculação que surgiu em Ubatuba veio através dele. Então, todos os alunos que hoje tem a academia lá praticamente passaram pelas mãos dele, pelos trabalhos do meu pai, né, como fisiculturista, enfim. Então, sempre me incentivou muito no esporte. Então, eu comecei muito cedo, com 5 anos de idade. Fui na Praia Grande, estava com a família, e um amigo do meu pai pediu que eu lavasse a prancha dele, que já estava chegando no final de tarde, a gente já estava indo embora. E aí eu catei aquela prancha pesada, super grande, eu era pequenininho, bem magrinho, e fui para a água, lavei a prancha e virei numa espuma e fiquei de pé. E vim simples assim. É porque naquela época também as crianças, na verdade, tinham uma infância de verdade, né? Exato, então, assim, viviam na rua, trepavam em árvore, brincavam de pega-pega no bairro, esconde-esconde, são aquelas coisas, aquelas brincadeiras saudáveis que hoje em dia já é bastante raro, a não ser que você viva, né, nas zonas rurais ou nos bairros mais afastados aí da grande civilização e selva de pedra, né? Mas, então, assim, eu tive essa oportunidade, né? Desse momento, dessa espuminha que você pegou até você se profissionalizar, como é que foi esse trajeto? Você estava, claro, né? Você sempre vivendo em Ubatuba, você teve o incentivo do teu pai, eu imagino, né? Depois dessa primeira espuminha que você pegou. Com que idade que você começou a participar de campeonatos e começou a representar marcas, que aí a gente pode dizer que você estava nesse profissionalismo, né? Embora talvez você não vivesse do que você fazia com patrocínios. Então, como eu já tinha te falado, na verdade, naquela época era tudo muito difícil. Então, para você ter acesso à prancha, esse tipo de coisa, não era fácil. Então, quando eu era garoto, bem garoto ainda, vira e mexe, eu emprestava a prancha de um, pegava ali um pouquinho de onda na beira, emprestava a prancha do outro, até que eu ganhei minha primeira prancha do meu pai, uma Homero, que inclusive eu tenho uma prancha hoje em dia aqui, recém-shapeada por ele, depois que ele teve um AVC, e essa prancha foi anunciada por um amigo meu, mandou um vídeo, falou, eu tô com essa prancha aqui, o cara acabou de se recuperar do AVC, fez a prancha à mão na plana, e, cara, nós estamos vendendo essa prancha para ajudar ele. Então, assim, nossa, passou um filme na minha cabeça, incrível, e na hora eu falei, nossa, essa prancha é minha. Pode guardar e me enviar. Então, um outro garoto, amigo meu também, que veio de Santos, ele me trouxe essa prancha, né? E eu tenho ela hoje aqui como um troféu, né? Claro. Que foi onde tudo começou. Não é, lógico, uma réplica ou a prancha que eu iniciei, claro, mas, assim, do Homero. Sabe, para frisar bem na memória, assim, onde tudo começou. E, enfim, de lá, daquele tempo, as pranchas foram trocando, meu pai sempre me incentivando, sempre me levando para a praia, e viu que eu tinha uma facilidade muito grande, por ser um garoto muito esperto, muito ágil, e, enfim, né, como eu já disse, vivia na rua, brincando de pega-pega, correndo atrás de pipa, jogando peão. Então era um moleque de rua, né, podemos dizer. No bom sentido da palavra. Né? Hoje em dia, um moleque de rua, eles já são vistos com outros olhos, mas... E eu fui crescendo em meio ao surf, em meio a outros esportes, eu fiz muitas outras coisas, fiz vôlei, basquete, capoeira, fiz judô, fiz, enfim, karatê. Tudo isso na escola e na praia? E não, em academias também. Legal. Né? Tinham as academias e meu pai sempre me incentivava, aí, pô, quer fazer, quer experimentar, não sei o que, eu ia lá ver aula, eu gostava, me empolgava, fazia, às vezes ficava 3 meses, 6 meses, às vezes ficava uma semana, enfim. Mas é bom eu ia ficando mais...
Exato. Eu ia ficando mais de acordo com o que eu ia me interessando mais, né? Claro. Mas o surf nunca deixei. Então, eu sempre fazia o meu surf, ia com os meus amigos. Mas chegou uma época que eu passei quase um ano, cara, sem pegar onda. E ali, assim, parecia que ia ser, sei lá, um marco, assim, na minha vida, tipo, parou de vez, ou sei lá. E aí, o que aconteceu foi que depois meu pai, né, sentiu isso, falou, pô, você não vai mais pra praia, não quer mais pra praia, não quer mais pegar onda, não sei o que, tal. Eu, pai, sei lá, não sei e tal. E, pô, eu vivia pra rua caçando passarinho, sabe, essas coisas com gaiola, no meio do mato. Cara, era incrível, assim. E aí acho que meu pai comentou com alguns amigos meus para que me convidassem, entendeu? Para ir pra praia. Uhum. E aí eles fizeram isso e eu fui pra praia com eles e, cara, e aí aquela emoção, aquele desejo, cara, aquele tesão pelo surf voltou novamente. Legal. E aí eu comecei a frequentar novamente a praia, voltando e tal, levando minha prancha e pegando onda. Aí depois disso nunca mais parei. Uhum. Ubatuba, pô, naquela época era muito difícil, né? Assim, principalmente a questão de competições, né? Uhum. De campeonatos. Existia um por ano, que era o Campeonato Brasileiro que eles faziam, Taça US Top, né? Que eram os campeonatos bem precários, mas que realizavam-se apenas uma vez por ano e eram com atletas mais velhos, né? Que eram chamados de sêniors na época. Então, nem um incentivo júnior existia. Então, assim, quando eu tinha lá meus 13 anos para 14, aí o Paulo Issa, em São Paulo, que foi presidente da Associação de Surf de Ubatuba durante muito tempo, um grande incentivador do surf, cara, brasileiro, paulista, enfim, vai ficar para sempre na história do surf aí do Brasil. Uhum. E ele sempre realizou os eventos. Aí ele começou a fazer os eventos júniores, porque começou a perceber que tinha já um número maior e, pô, né, olhando o que acontecia também no mercado aqui fora, através das revistas, tem um monte de garoto que está competindo, que já estão começando a fazer os campeonatinhos de juniores e tal, e, pô, aquilo foi uma loucura, porque a gente, né, caraca, a gente vai ter um campeonatinho só pra gente, agora sim. Claro. Tipo, pô, chega de apanhar dos velhos, né? Claro. E, então, assim, eu já comecei a engrenar, comecei a ganhar alguns eventos que ele fazia, até ficar um pouquinho mais velho, aí já comecei, peguei um patrocínio da Plankton com 16 anos, já tava ganhando uma graninha para viajar, para as inscrições, para os campeonatos, roupas, todo mês, né, vinha com um saco de roupa embora para casa. Então, ali foi começando a minha história como profissional. E com 17 anos de idade, eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro em Ubatuba, em Tamambuca. Foi em 85, tinha 17 anos. E uma final contra o Tinguinha, o Neno e o Amaro, na praia de Itamambuca. O mar estava gigante, todo mexido, assim, umas ondas bem, bem fortes, uma água meio marronzada, assim. E eu lembro até hoje. E foi assim, o pontapé inicial assim, para minha carreira de profissional. E de lá para frente, né, eu não parei mais. E, né, depois veio o título em 91 já pela Abrasp, que era a Associação Brasileira de Surf Profissional. E aí nasceu meu primeiro filho. Em 95 veio outro título e nasceu meu segundo filho. E depois de 4 anos veio o outro filho, mas daí não teve título. Infelizmente. Ricardo, eu vou colocar aqui um áudio contando uma história muito legal aí a teu respeito, né? Que a hora que a gente acertou a nossa gravação, eu queria ouvir alguma coisa a respeito dessa pessoa e sabia que ia vir uma coisa bacana. Eu quero aí que você ouça e depois você comente aí essa fase da tua vida aí que eu acho que retrata bem a tua personalidade e a tua personalidade, pelo que eu pesquisei, retrata bem também o teu desempenho na água, né? Então vamos lá. Não, você acertou sim, cara. Eu tive ótimas interações com o Ricardinho, mas a mais importante, sem dúvida, cara, foi quando, nos anos, sei lá quando, cara, acho que 80 ainda, final dos anos 80, eu chutaria, eu estava indo para o México e um amigo meu que era patrocinador do Ricardo na época, esse cara até já morreu, chamava Ricardo também. Ele me pediu, ficou sabendo, e me pediu se eu poderia levar o Ricardinho, que era menor de idade,
se eu poderia levar ele, que ele precisava treinar em outras ondas e tudo, e ele estava querendo ir para lá, se eu poderia levar, ficar meio de tutor dele ali, em Porto Escondido. E eu topei. E aí foi muito engraçado, assim, levar o moleque. Ele era, sem dúvida, se não um dos melhores talentos da geração dele no surf brasileiro, né? Da geração da época. Tanto é que depois veio se tornar campeão brasileiro, né? Muito jovem, muito levinho, no auge, assim, né? E a performance dele lá em Porto Escondido foi incrível. Inclusive eu tirei uma foto dele bem legal de dentro d'água, que a gente publicou em página dupla na Trip. E lá a interação foi muito engraçada, né? Ele era bem moleque e aprontava e tal. Acho que a passagem mais divertida foi quando, lá em Porto Escondido, para quem não sabe, cara, dá onda de manhã cedo, né? Porque não tem vento. Depois, lá para umas 10 horas, 10 e meia, entra um vento, maral implacável, que deixa o mar horrível, e ele volta a ficar bom só no fim da tarde. Então você tem a parte do dia, uma grande parte do dia inútil em termos de surf, e é muito quente, né? Não dá para fazer grandes coisas. Então fica todo mundo meio esperando ali, meio de quebrada, esperando na rede, deitado, lendo e tal. E o Ricardinho não aguentava muito isso, né? Então ele ficava aprontando, cara, armadilhas, punha balde d'água atrás da porta, essas coisas, né? E então eu já estava esperto, então eu ficava sempre ligado no moleque, né? Se ele não tivesse dentro d'água, ele estava aprontando. E aí, um belo dia, eu estava na rede, nesse horário da siesta, assim, da tarde, estava na rede lendo, cara, e a gente estava numa cabana, assim, que era meio palafita, assim, sustentada por pilares, né? E ela começou a tremer. Falei, puta, o moleque tá chacoalhando, ele deve ter chamado uns outros moleques lá da cidadezinha, do povoado, e veio chacoalhar a cabana aqui pra me zoar, né? Daí eu peguei o chinelo e fui procurar onde ele tava pra tacar o chinelo nele. Aí eu vi que ele tava lá longe, assim, tava tipo, sei lá, 500 metros de onde eu tava, olhando, catando umas conchinhas, olhando pro mar. Então eu falei, o moleque tá lá. Aí eu falei, porra, como é que chacoalhou o barraco à distância, né? Aí eu me liguei que tava tendo um terremoto, cara. Eu atribuí o terremoto a ele, pra você ter uma ideia do que ele era. Moleque zoado, eu achei que o terremoto era obra dele, né? E podia bem ser, porque ele era bem figurinha, bem agitado. Mas sempre um moleque muito bacana, de boa índole, sangue bom, criado ali em Tamambuca, pelo Scatena, pelo Bruce, pelo Bruxo, essa raça toda que eram contemporâneos meus aí, amigos. E era cria deles lá, né? Eu conheci o pai dele, o Zé Maria, que foi salva-vidas lá, era uma figura conhecida da praia lá de Tamambuca nos anos 70, 80. E a gente criou esse vínculo, né? Depois ele virou campeão brasileiro, tive com ele mais algumas vezes e tudo, mas ficou essa memória muito gostosa da gente viajando juntos pelo México, né? Com ele bem jovenzinho. Hoje vê-lo avô, pai de um campeão, de um grande surfista, é um barato, né? Então, fica aí esse depoimento e um abraço enorme para ele. A gente não se vê faz muito tempo, mas tem um carinho muito grande por ele. Às vezes eu vejo ele na televisão. Outro dia, inclusive, fui convidado para participar de uma entrevista com ele na ESPN. Acabei não podendo ir por questão de agenda, mas tem essa ligação aí com ele. Fico muito feliz de ver ele hoje aí, pai de um gênio do surf. É um moleque que não conheço pessoalmente, mas parece ser ótimo, né? Além de excelente surfista, um atleta fora do comum, parece ser um garoto muito bacana, né? Na entrevista dá para perceber, muito sangue bom, igual o pai, né? E o avô, etc. Então é isso. Quero mandar um abraço enorme aí pro Ricardinho, dizer que nunca vou esquecer da nossa amizade e que eu torço por ele, pela família dele. E aí? Grande Paulo Lima, cara. Que figuraça demais, cara. Cara muito bacana, nota 1000, brother. Ele era, lógico, um pouco mais velho que eu era garoto ainda. E nós fomos nessa barca junto, que ele foi fazer a reportagem pra revista. E foi muito irado, cara. Ele fotografava, o cara era,
Cara, nota 10, cara, maior saudade dele, cara, foi tempos muito legais. A gente ficou lá com o Leitão, o Tim, irmão do Piazza, que era dono da Billabong, mais uma galera ali de São Paulo que tem casa em Tamambuca, a gente ficou junto lá, a gente passou Natal, a gente foi pescar de baco, cara, uns tuna, e fez tudo lá na grelha, lá no Natal. Cara, foi alucinante, cara. Pô, maior saudade do Paulo, cara. Grande abraço pra ele, cara, muita saudade. E, cara, foi realmente tempos que ficaram, coisas que das nossas vidas que ficam gravadas e, assim, no coração mesmo, que a gente não esquece. Muita coisa a gente esquece, né, que a gente viveu. E, então, assim, eu acho que as coisas que ficam são as coisas que realmente importaram e que marcaram, né? Então, essa foi uma delas mesmo. E foi muito engraçado, cara, que... Pô, parecia que alguém tava chacoalhando o barraco mesmo com a mão, assim, cara. Porque o barraquinho de madeira, ele era em cima de umas sapatinhas de pedra, entendeu? Que eram feitas na areia. Mas, assim, bem, né? Rústico. Bem rústicas, assim, não tinha aquele negócio de aprofundar, fazer um concreto lá embaixo, nada disso, cara. Então, o barraco parecia que ia cair de lado, cara. E foi engraçado mesmo esse dia. Pô, que legal, cara, que bacana ouvir esse testemunho dele aí, essa lembrança e, pô, muito feliz por isso. Bacana. A vida de surfista nessa época deve ter te proporcionado histórias, assim, mirabolantes como essa, mas, assim, aos baldes, né, Ricardo? Pô, sem dúvida, cara, né, como eu falei, cara, algumas a gente lembra, algumas ficaram aí no esquecimento, mas... Sempre que alguém, de repente, vem e meio que dá uma relembrada, assim, né? Abre aquela caixinha da memória e, às vezes, a gente vai lembrando de algumas coisas e vai soltando, né? Mas é engraçado isso. Me diz uma coisa, o que te motivava a ser surfista, a levar essa vida? Você começou a ganhar uma grana legal, era a fama, era o barato dessas viagens, de viver assim mesmo no espírito, né, num espírito livre, de estar podendo fazer o que você curtia, óbvio, né? Ir nos picos legais e poder viajar e conhecer gente, as gatas e tudo mais. O que te motivava? Você queria ser campeão? Você queria ganhar uma grana? Você queria ser famoso? Ou você só queria surfar e o resto tudo vinha como consequência? Exatamente, cara. Eu acho que naquela minha época, cara, era tudo isso menos ser famoso, porque eu não tinha noção do que era isso, de como seria isso, de se realmente aconteceria isso, né? O ser famoso para mim era tipo ganhar um campeonato. Aí você vai lá em cima do pódio, você recebe um troféu de primeiro lugar, você foi o melhor naquele momento, naquela competição, e ali as pessoas iam ver, caramba, né? Ele ganhou. Ó, quem ganhou o campeonato? Ricardo Toledo. Ou Ricardinho Toledo, como me chamavam na época, né? Que eu era magrinho. Enfim, então acho que era isso. Era, esse espírito de liberdade, de estar na praia o dia inteiro, sabe? Daí você ganhar pra isso, cara, pra fazer o que você gosta. E pra mim estar na praia era tudo, cara. Era, assim, incrível, né? E aí fala, eu faço o que eu amo, as pessoas me pagam. Cara, isso é demais, né? Então, assim... É aquele ditado, né, cara? Faça o que você ama e você jamais precisa trabalhar, né? Não vai precisar trabalhar, né? Verdade. E é meio por aí, né, cara? Então, assim, pra mim era isso, cara. Isso que eu desejava, assim. E eu era feliz dessa forma, viajando. E aí depois, lógico, tendo a oportunidade de ir para vários lugares, correr campeonatos e conhecer pessoas, né, e novas culturas. Isso foi realmente, assim, demais, cara. Uma bagagem incrível que eu levei pra vida. Embora não tenha tido oportunidade de ter entrado na elite do surf mundial, mas corri a elite de acesso, a categoria de acesso, né, que é o WQS por alguns anos, 2, 3 anos. E aí depois eu tive filho cedo, então aí esse sonho eu acabei meio que deixando de lado para poder alimentar um outro sonho que era a família também, que eu sempre quis ter, assim, desde garoto, sempre gostei de criança. E aí a minha esposa, né, na época minha namorada engravidou, e aí eu vi que ali seria o começo dessa nova história. Bacana. Você tinha, em algum momento da tua carreira, ou em algumas fases, você chegava a fazer algum planejamento
da tua carreira, de, enfim, fazer uma estratégia com os teus patrocinadores, de tipo, olha, então ano que vem eu quero correr o campeonato assim, eu quero fazer assado, não, daqui a 3 anos eu quero tentar, né? Você tinha algum planejamento de carreira? Eu estou perguntando isso porque, claro, você aí se tornou um manager, né? Além de coach e pai, né? Do Felipe, e o surf mudou completamente, né? Na época não tinha nada disso, ou você chegou a esboçar e faltou estrutura, ou não tinha ninguém para te orientar. Como é que você encarava essa questão de ser um surfista profissional e administrar uma carreira? Olha, para ser sincero, no início, de jeito nenhum, né, cara? Não é, o surf, como eu te disse no início, ele era muito marginalizado. Então, as pessoas, né, aquele nicho do surf fazia aquilo, na verdade, como uma forma de rebeldia, né? De ir contra o sistema, aquela coisa, né? Mas isso já é até mais antes, né, de eu chegar. Mas aí, quando eu cheguei, isso ainda existia um pouco, né? Então, eu fazia simplesmente por fazer. Não tinha planejamento, né? Mesmo porque eu falei, os campeonatos eram muito, muito escassos, e conforme as coisas foram se organizando um pouquinho mais e foram tomando uma outra proporção, a ideia era ter um patrocínio que me levasse para esses lugares onde os campeonatos iam acontecer. Então, esse era o meu planejamento. Né? Lógico que isso, a minha carreira foram alguns bons anos, e eu sempre tive uma vida muito ativa, então, sempre lançado na praia, na atividade física, nadando, correndo, pedalando, né, fazendo muita atividade, né? Eu corria na areia fofa, então, assim, mas nada sem o planejamento que hoje a gente entende, né, que o que é um planejamento de verdade, né? Então, não existia nada disso. Estudo sobre surf, esquece, era um esporte ainda até assim, muito novo, né? Mas a ideia era mais ou menos essa, né? Até que as coisas tomaram outro rumo, né? Começou-se a viajar para o exterior em busca de algumas etapas. Então, o planejamento na minha cabeça naquela época de um surfista profissional era: vai para as cabeças de todos os eventos que você for. É a única forma de você continuar de pé. Era por aí. E pelo que você se recorda perante aí os seus competidores, a galera que estava ali disputando com você, e pelo retorno que você tinha dos seus patrocinadores ou das pessoas próximas, você era um cara que estava conseguindo cumprir com essas expectativas, ou não era tão assim, ou não era tão fácil, você até garoto, né, entender as suas responsabilidades para que você pudesse se manter do surf, né, se sustentando através do seu esporte. Pois é, Michel. Naquela época, assim, tudo era baseado em resultados, né, cara? Então, você tinha que ter resultados bons. Existia ali uma diferença entre top 16 e top 32, né, inclusive até financeira. O surf não dava rios de dinheiro para atletas, mas dava uma grana na qual você poderia se sustentar, né? Então, você poderia ser surfista se você fosse bem e estivesse sempre ali nas cabeças, porque você estaria sempre ganhando uma boa quantidade de dinheiro, levando em consideração que, para um surfista, né, aquilo era realmente excelente. Né? E já fazia aquilo, né, vivia da forma que gostava, e aí surgiu a oportunidade de ganhar para isso, não só dos patrocinadores, mas ganhar também as premiações. Claro. Então aquilo já era tremendo, né? Já era um sonho. Vou colocar aqui mais um trecho aqui de áudio aqui que uma pessoa fez questão de mandar para você. Quero depois também que você comente isso. Fala, Ricardinho. Quanto tempo, meu amigo. Eu não podia deixar de participar do Endorfina quando eu fiquei sabendo que você ia ser o entrevistado do Michel. E apesar de tanto tempo que a gente não se fala, trocamos algumas mensagens até mais recentes em função do Filipinho. Mas se você não reconheceu a voz, é o Mica, de Ubatuba, de muitos anos atrás, e principalmente da Surfari, que foi um dos seus primeiros patrocinadores, assim,
de prancha, de fora de Ubatuba. Eu fico feliz de saber que você teve uma carreira de tanto êxito e que a gente, eu e meus irmãos, fomos talvez o primeiro degrau para te tirar ali daquele miolinho de Ubatuba e te colocar no centro de São Paulo, porque foi talvez a primeira equipe de São Paulo que te patrocinou e tudo. E para ilustrar aqui o Endorfina, eu queria lembrar de uma passagem enquanto você era patrocinado pela Surfari, que era a fábrica do meu irmão, e que nós te trouxemos para São Paulo. Eu fui te buscar na rodoviária, que a gente tinha uma entrevista para gravar com você e uma publicidade que a gente ia fazer com você. E nós fomos numa agência de marketing, tinha um fotógrafo lá e eu lembro que colocamos um terno em você, Ricardinho. Acho que foi a primeira vez que você vestiu um terno na vida e você se olhava no espelho e não acreditava que você estava de terno, todo penteadinho, com a prancha na mão. Ai, e aí fez uma sessão de fotografias ali que foi histórica e saiu em algumas revistas de surf da época. E foi um momento muito legal. Então, queria que você lembrasse isso e lembrasse o momento da Surfari patrocinando você. Foi muito bacana e deu início a essa saga da família que agora está se concretizando no teu filho e que eu torço muito para que ele seja campeão mundial e acho que logo, logo ele vai levantar esse caneco aí para a família Toledo e para o Brasil, porque ele é um representante do nosso país. Bom falar com você, felicidades e sucesso para você, saúde, paz e para o Filipinho, todo o sucesso do mundo para ele. Abração, Ricardinho. Fica com Deus, meu amigo. Amilcar Altemani, já participou aqui do Endorfina, amigão meu de longa data, já contou a história dele aqui também num capítulo aí, já faz algum tempo. Mas eu descobri que ele foi surfista também e tal, né? Não no teu naipe, óbvio, mas aí eu conversando com ele, eu falei, cara, eu vou gravar com o Ricardinho Toledo e tal. Ele falou, nós patrocinamos ele e tal com a Surfari. Então quer dizer que você colocou um terno e um cigarro, te colocaram um cigarro na mão? Porra, cara. Grande mica, cara. Pô, saudade da galera. Foram pessoas que fizeram parte da minha história, sim. Tenho o maior apreço por isso, maior consideração. O Júlio, cara, que shapeava minhas pranchas, irmão dele mais velho, o bigodinho do Júlio. O Fictício, que a galera chamava ele Fictício, irmão. Pô, a galera toda pegava onda, cara. Os meninos pegavam onda bem pra caramba. O Mica também, maior estilo. Enfim, cara, realmente uma parte da história da minha vida bem marcante. Os caras faziam altas pranchas. Tive alguns bons títulos aí com as pranchinhas da Surfari. E, esse dia foi mesmo, cara, verdade. Os caras... E eu tenho essa revista, você acredita? Tem? O que era? Visual esportivo? O que era? Fluir? Não, né? Não, Fluir acho que era hardcore. Fluir? Devia ser o Hardcore ou Fluir, essas revistas. Não foi de época de visual, não, porque o visual acho que acabou em 79, 80, alguma coisa, 81, enfim. Mas eu já tinha lá, acho que os meus 16, 17, eu não lembro direito, 15, 16 anos, eu acho. E aí, foi isso, cara. Um terninho, cabelinho engomado, sabe que passa aquele gomete na cabeça, penteia, assim? Todo estiloso, com a pranchinha do lado e o cigarrinho lá no meio dos dedos, assim. Puta, era bem aquela foto, né, pra contrariar mesmo a sociedade, aquela coisa da rebeldia, né? E, foi bem legal, cara. Foi bem legal essa época. Uma consideração por essa galera aí, cara. Meu grande abraço pra todo mundo aí. Valeu, Mica.
Que bom. Cara, agora vamos falar da natação, da tua fase aí de natação, das longas travessias, né? Você chegou a fazer, acho que uma prova de 8K, né? O Carlão Sergente, acho que me lembrou disso. E da tua experiência no triatlon, cara. Pois é. A gente fez de tudo um pouco, né, cara? Só não fui bandido, graças a Deus. Né? Felizmente. E, cara, como eu te falei, cara, a minha infância foi assim na rua, cara, eu andava de bicicleta o dia inteiro, eu não tinha outro meio de locomoção em Ubatuba, ou era a pé, ou era de magrela. Então, cara, às vezes a gente saía de Ubatuba com as bicicletas dessa aí, velha pra caramba. Tipo a Brandani. Você não é da época da Brandani Surf? Brandani? Era uma bike bem legal, com um freio contrapedal. Contrapedal? Não, a Brandani eu não me lembro, cara. Porque o meu tio, cara, ele foi técnico de montagem da Monarch. E eu era garoto. Legal. Então eu ganhei dele, cara, uma Caloi 5, que na verdade era uma bicicleta de velocidade, que era a Caloi 10, que eles fizeram num tamanho para garotos e começaram a vender. Entendeu? Que na verdade não era Caloi, era Monarch, né? Isso, era Monarch 5 marchas. Isso, e ela era pequenininha. Então ela era uma fracionada, né? Uma bike de velocidade, de corrida, mas fracionada. E eu tive essa bicicleta, eu tenho foto sentado nela e tudo. Enfim, né? E é isso, cara. E como é que foi a tua ligação, então, com a natação para você se tornar um nadador que chegou a fazer uma travessia? Né? Como é que era a tua relação com a natação? Imagino que você não tenha aprendido formalmente a nadar. Você aprendeu se virando no mar, ou você chegou a fazer aula de natação? Não. Na época não tinha isso, né? Então eu aprendi a nadar com meu pai nadava, meu pai mergulhava. Então ele sempre me levou para o mar, eu sempre tive contato com o mar. Então, todo esse contato, assim, essa intimidade que eu peguei com o mar foi através do meu pai, né? Das idas e vindas com meu pai e depois com o surf, claro. E aí eu aprendi a nadar, né? Como um bom moleque de rua, eu aprendi a nadar. E aí ia para os rios, ia pegar onda sozinho, aquela coisa, e vira e mexe, perdia a prancha, tinha que nadar até a beira. Então, assim, foi na raça, até que depois, lógico, mais velho um pouco, eu comecei a fazer um pouco mais de técnica de natação, mas é aquela coisa que o pau que nasce torto, morre torto, né? Não deu muito jeito, não. Mas eu fiz durante o tempo, porque eu gostava do esporte, sempre gostei. Então era um desafio. Tudo que me desafiava, né, me chamava a atenção, assim, me cativava, né? Então eu acabei fazendo natação por um bom tempo. Fiz aquela prova do cais, de 3.100, né, que era do cais do Porto, lá em Ubatuba. Atravessava a Bahia toda, ia lá no cantinho da Praia do Cruzeiro, né, que saía bem em frente à cidade ali, e era 3.100 metros, eu fazia aquela travessia. E aí depois eu fiz essa maior, né, que era uma travessia de 9.800. E eu fiz algumas vezes também, fiz umas 2, 3 vezes essa prova. Mas você treinava para fazer uma travessia dessa? Porque, cara, nadar 3.000 ainda ok. Né? Mesmo para quem não é um nadador nato, mas 9.800, o cara precisa treinar alguma coisa, né, Ricardo? Cara, na verdade, assim, cara, eu cheguei a treinar na piscina municipal de Ubatuba por um tempo, com o Marcão. Ele era do Pinheiros, eu acho, eu não lembro de onde, de um desses clubes de São Paulo. Ele foi para Ubatuba, começou a treinar a equipe lá na piscina, e eu fui nessa barca, eu e uns amigos meus, que tinha mais facilidade, estava evoluindo, aí com as técnicas, com os treinos e tal, estava evoluindo, batendo na casa do sabe, 1,4, 1,5 por cada 100 metros. Mas assim, não era muito a minha praia, sabe? Nadar, tiro, assim, explosão. Eu até fazia, mas... E aí depois ele começou a bater um pouco de frente com as coisas que o surf, porque daí eu desgastava no surf, chegava lá, não rendia muito na natação, e o cara era super, sabe, assim, bravo nos treinos e tal, e eu comecei a me injuriar. Aí teve um dia que eu cheguei lá atrasado, que eu fui pegar onda, cara, e ia ter uma provinha lá, eu cheguei atrasado, ele ficou louco, não sei o que, discutiu comigo. Aí eu falei, então faz o seguinte, malandro, eu tô vazando porque eu sou do surf e não sou da natação, então vai falar no ouvido de quem você quiser, no meu não. E aí vazei, entendeu, dos treinos. Eu treinava quase uns 8.000 por dia, cara, direto na piscina. Porque eu estudava na frente da piscina.
O meu colégio era assim, era a calçada, eu atravessava a rua, era o portão da piscina municipal. Uau. Que era o capitão Deolindo de Oliveira Santos na escola. E então, assim, às vezes não tinha aula. Aí não tinha uma aula, depois vinha recreio. Aí eu pegava, atravessava ali e ia treinar. Aí pulava lá, treinava, fazia 2.500, 3.500. Aí treinava, aí tinha o treino à tarde, né? Enfim. Mas alguém te orientou, tipo, vai nadar para te dar condicionamento físico, vai te ajudar no surf, ou era só vontade e gosto mesmo? Não, meu pai sempre tinha me falado sobre, assim, a prática das atividades físicas, que como um todo, assim, auxilia, independente do que você for fazer. Eu acho que tudo auxilia para aquilo, né? Para o bom desenvolvimento daquilo que, né, que você realmente vai fazer. Então, como eu disse anteriormente, eu fiz de tudo um pouco, né? E gostava, né, de nadar, gostava de me preparar, assim. Eu sabia que isso me ajudava para o surf, né? Então, tudo que eu fazia me ajudava. Ou a bicicleta me dava um cardiovascular, me dava perna, né? Então, eu tinha essa noção por conta do meu pai. Meu pai, né, era professor de musculação, fisiculturista e tal. Então, eu aprendi isso desde cedo. Legal. E como é que foi o teu contato, então, com o triatlon? Porque você já nadava, usava a bike como meio de transporte, você não chegava a subir a Serra de Ubatuba de bike, né? De Calói, sim, de Monarch 5. Não. A Serra de Taubaté ali é embaçada. É só um tal de Michel Bogli que fazia isso aí, nos bons tempos. Eu não tinha cacife pra isso. Minha perna era muito fininha, cara. Era muito fininha. E quando é que foi esse contato que o triatlon chegou lá em Ubatuba e você falou, cara, eu vou entrar nessa? Pois é, cara. Pô, como eu tinha te dito, cara, tudo que me desafia assim, cara, sabe, me cativa, né? Então, começou a aparecer isso. Caraca, brother, que demais isso. Uma mistura de 3 modalidades de esporte, tudo junto. Cara, como isso deve ser bizarro, deve ser pesado, deve ser difícil, né? Mas daí eu falei, pô, a minha corrida não é muito boa, mas eu sempre pedalei e eu sempre nadei. Então, pô, será que eu consigo fazer uma parada dessa? Será que se eu der uma treinada eu chego? Né? E aí, então, foi aquela coisa, foi desafiante para mim, né? E aí, quando, pô, mexe com aquela coisinha lá dentro, né? Só quem é, né? Quem já foi sabe, que fala, pô, não, eu vou fazer, cara, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou completar. Então, esse era, né, era o meu desafio. E foi aí que começou, cara. Eu treinava, fiz uma provinha aqui, outra ali. Aí tinha o Ruca lá em Ubatuba, o Rodrigo Pisa, que os caras também faziam triatlo e gostavam muito disso. Começou a formar umas equipes e, tipo assim, para treinar junto, né? E eu comecei aí o Rodrigo me treinou um tempo, né? Foi quando eu fiz uma prova lá em Ubatuba um pouco mais longa. Eu fiz vários daquele short triatlo em Santos, né? E foi aí, cara, foi uma época assim de pelo menos aí uns 3 anos, cara, que eu me lembro assim, que eu fiquei direto. Aí depois fui largando de mão devagarinho, porque o surf estava me exigindo muito e eu senti um pouquinho a minha lombar, deu uma beliscada na minha... Mas eu tive uma protusão discal, na verdade, por excesso de treino de corrida, né? E talvez pela hiperextensão lombar durante todos aqueles anos de surf. Então a coluna talvez já devia estar meio suprimida ali, enfim, cara. E aí veio apitar, sabe? Essa dorzinha, essa estilingada no ciático, e aí eu fiquei um tempo afastado. Eu falei, pô, vou ferrar minha coluna, essa corrida tá judiando, eu era mal de corrida pra caramba. Enfim, aí acabou, eu fui me afastando, mas foram uns 3 anos, pelo menos. Que legal. Você devia ter o quê, então, pelas tuas contas, pelas minhas contas, você tem 2 anos a mais do que eu, você devia ter na época, então, entre 22 e 25, ou 20 e 23, por aí, mais ou menos, não é? Deve ter sido no comecinho dos anos 90, né? Que aí o triatlon chegou em Ubatuba. Até então, acho que não tinha havido triatlon em Ubatuba. Exato. Legal. E conta aquela passagem que você me contou lá, cara, que aí a gente deu risada quando a gente se falou pela primeira vez agora no telefone. Eu não lembro disso, cara. Pô, que pena, meu. Não, e o mais legal foi que é o seguinte, cara, o japonês, cara, o Eduardo Takeuchi, ele faz parte daquela equipe da Personal Boards lá da Reebok em São Paulo e tal, e a gente começou um trabalho com o Felipe há alguns anos atrás, e ele se interessando muito, que ele estava se engajando muito nos estudos mais sobre surf, sobre treinamentos específicos e tal, matérias,
E a gente começou esse trabalho já faz alguns anos. E aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, o negócio é o seguinte, cara, eu tô fazendo uma parada aí, sei o que, tem um amigo meu que perguntou e tal, que você queria fazer uma parada de podcast, não sei o quê. Eu falei, japonês, não vem com essa viadagem de live, não, esse negócio aí. Falei, porra, cara, eu sou Ruth, sou lá de Ubatuba, cara, ando de pé no chão. Eu falei, ó, para com isso. Ele, não, pô, para com isso, não é nada disso, cara. Pô, é mó legal, não sei o quê, pô, é uma parada legal, você, não tem vídeo, não, você só fala, é só áudio. Sei o que, eu falei, japonês, não vem com essas histórias. Falei, então vai, tudo bem, vai, qual é a parada? Ele, não, é mó legal, que é uma parada legal, só vai, pô, celebridade, só vai uns caras pica nas galáxias. Falei, então, pô, se só vai uns caras pica, eu quero ir também, né, mano? Então, bota eu nessa cena aí. Ele, não, beleza, então eu vou falar com o cara. Ah, não sei o que, meu amigo tá o Michel, não sei o que. Ah, beleza, fala com o Michel aí, pá. E aí o cara veio falando umas paradas e a hora que você começou a falar... E aí, na hora, me deu um start assim, caraca, brother, não é possível. Era um cara que eu tinha visto fazer uma prova uma vez em Ubatuba, que saiu da água e começou a pedalar e parecia uma locomotiva naquela reta da Praia Vermelha ali, assim, com a cabeça baixa naquele clipe. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. Então, assim, eu te vi competir e... eu fiquei realmente, assim, assustado, cara, porque eu falei, caraca, o cara é um gigante, porque, porra, você sempre, né, foi um cara grande, de estatura, e, porra, eu acho, talvez pela sua formação também, física, tua estrutura, tua herança, né, genética, e pelos treinos, consequentemente, claro, né, você se tornou um cara de porte físico assim, com, porra, umas pernas avantajadas, e, porra, pedalava demais, brother, eu olhei aquilo e falei, caraca, maluco, o cara tá dando uma... E aí a gente ficou comentando, porque eu não lembro se a situação que eu vivi de fazer a prova, que eu vou falar agora, foi exatamente no mesmo dia. Porque eu acho que você deve ter feito mais provas em Ubatuba. Não fez? Então, eu fiz algumas. Não, eu fiz algumas. Eu só não me recordo quantas. Né? Tinha provas longas lá, né? Aquelas provas que eu não sei se era o Núbio, quem que organizava, o Célio... O Vanderlei Zangelmi, eu acho. O Vanderlei, exatamente. Tinham alguns meio Ironmans, que fizeram alguns. E a prova que nós competimos, que eu vou contar agora, na verdade, foi uma olímpica, 1,5 40-10. Mas, enfim, quando eu te vi pedalando, que eu vi você fazer, cara, deixando os caras pra trás no pedal longe. Cara, a galera ficou assim, cara, em choque. Falou, caraca, brother, esse cara vai dar um banho na galera, o cara vai chegar disparado lá na frente... E, mano, e vai levar a prova, porque os caras não vão pegar ele na corrida, né? Enfim, aquilo realmente me marcou e aí me veio na cabeça tudo, sabe, aquilo que aconteceu, essas histórias e tal. E, uma parada muito legal que eu também trago pra mim, assim, né, de lembrança, que durante esse período que eu pratiquei o triatlon, foi essa prova olímpica que fizeram lá, que, se eu não me engano, foi o Vanderlei, eu acho, ou Núbio, né? Núbio que era o organizador da prova de Santos. Eu não lembro, eu acho que é ele, porque tem foto, acho que dele lá, eu não me recordo. Exato, porque eu acho que ele que fez a 1,5 40-10. E aí eu fui fazer essa prova, a provinha que eu tinha dado uma treinada, que eu corri pra caramba, que depois disso que eu falei que eu sentia minha coluna. Então eu tinha me preparado, eu tava O Rodrigo te deixou na ponta dos cascos. Eu tava fininho, cara. Eu tenho até uma foto, cara, que eu olho pra ela hoje e falo, que saudade dessa época, trincado, com as pernas assim, que dava pra ver o quadríceps. Eu falava, nossa, mas assim, parecendo um bicho-pau, né, brother? Vareta. Mas sequinho, eu tava sequinho, era legal. Foi muito legal, eu tava correndo muito, eu tava nadando muito, eu tava assim, engajado. E aí, eu fiz a prova e eu saí da água na frente, porque neguinho tirou onda comigo lá. Tinha um cara que era, o Richard, que era secretário de esportes, ele tirou onda. Eu falei, aí, mano, anota aí, vou sair na frente da água desses caras tudo aí e tal. E tirando uma onda com a galera, né? Assim, sabendo que eu nadava bem, mas eu falava, os caras fazem isso. Os caras são triatletas, os caras treinam pra isso. Eu não treino pra isso. Exato, a minha parada é outra, mas eu tô ali, eu tô na vibe, naquela coisa, né? De vamos junto, vamos nessa, vamos ver o que rola, né? E aí, a hora que eu olhei, eu tava saindo assim, cara, eu sei lá, uns 50 metros na frente de quem vinha vindo ali atrás. E a hora que os caras, quem é que tá chegando? Quem é que tá chegando? E aí tinha os caroeiros que estavam ali na entrada do funil pra areia.
E aí eu botei a cabeça pra fora e ainda brinquei com os caras, tirei onda. Os caras, caraca, é o Ricardinho, não é possível, não sei o quê. Enfim, né? Aí saí da água na frente, peguei a bike, mas na hora que eu larguei a bike, já tinha, acho que eu já tava em 14º ou 16º. Eu já tinha me atropelado na estrada, inclusive você, que passou que nem uma locomotiva de novo, né? Do meu lado, e aí foi passando, e né, os caras com muito mais experiência. E aí, o que aconteceu? Chegou na corrida, pô, eram 10 km de corrida. E eu tinha dado um gás na natação, mas na natação tranquilo, porque, pô, né, ali era a minha praia, eu tava tranquilo, mas o pedal judiou e as minhas pernas pesaram. Eu fiz a primeira volta de 5 quilômetros e, porra, tava um sol. Aí eu lembrei assim, eu falei, caraca, cara, tem mais essa volta até lá, eu caí de novo e voltar. E eu olhei pro meu tênis assim, tava vermelho de sangue nos dedos, assim. Eu não pensei 2 vezes, sentei na barraquinha na sombra ali de melancia, cara, e comi, acho que uns 4 pedaços gigantes de melancia, cara. E o cara, pô, volta, você tá bem, cara, pô, você vai chegar bem, vai lá, só mais 5. Eu falei, que 5, mano? Eu não ganho pra isso, só meu pé arregaçado, vou ficar por aqui, vou comer essas melancias tudo. E abandonei a prova, cara, eu não cheguei no final da prova e se eu não me engano, você foi quem ganhou a prova, né, cara? Não me recordo, mas que legal, cara, que legal. Mas essa não foi a tua última experiência, você ainda participou de outros, né? Não foi traumático, assim, a tua despedida do triatlo? Cara, eu não lembro, cara, se eu tinha feito as provas antes. Eu acho que eu tinha feito provas antes, mais curtas, sabe? O short triatlo, né? Eu fiz algumas provas, fui pra Santos, fiz em Ubatuba, fiz uma em Olambra. Você fez a de Olambra? Que legal, que tinha subida no Hotel Fazenda Duas Marias. Então, eu fui com o Ruca na época, foi bem legal, fiz algumas provas, mas se eu não me engano, essa daí foi assim mesmo que me tirou, porque, pô, deu essa pegada, aí eu falei, pô, cara, eu vou parar, porque se eu continuar correndo, eu vou ferrar minhas costas, aí vai atrapalhar meu surf, então... Aí depois eu fui deixando devagarzinho, né? Fazendo as atividades, mas não mais voltadas para a competição do triatlo, né? E você nunca mais se interessou, depois que você parou de surfar profissionalmente, a voltar para o triatlon como uma maneira de estar, enfim, se divertindo, de estar se mantendo em forma e tudo mais? Eu depois disso tudo, eu parei com a carreira profissional, eu dei aula na Escolinha Municipal de Surf durante quase 11 anos. Então, assim, eu estava engajado nisso. Eu tinha cansado um pouco do surf também, desse surf competição, né? De correr atrás de patrocínio, de receber, né, porta fechada na cara, e os caras ganhando rios de dinheiro e a desculpa era sempre a mesma. A situação tá difícil, é uma crise, a gente não sabe o que vai acontecer, que não sei o quê. Então os caras, né, enchiam o bolso de dinheiro no final do ano com as marcas e vêm falar de crise, de que tá ruim, que tá difícil. Falou, pô, tá difícil pra você, companheiro, então a galera pode ir de Deus. Botar a corda no leste no pescoço e pular da ponte, né? Porque, então tá... E, enfim, aí eu dei uma sossegada, assim, nesse sentido. Então, minha vida teve alguns altos e baixos, né, nesse período. Parei com tudo, dei uma engordadinha, aí depois, voltei a treinar, aí fiz um curso, até foi o Rodrigo, né, que era esse outro cara, junto com o Ruca, que sempre mexeu com triatlo, o Pisa, o triatlo em Ubatuba, treinamento, essa coisa toda e tal. Ele começou com spinning em Ubatuba, que falou que tava virando moda em São Paulo, que, tava lotando as academias e que era um puta trabalho. E, vamos lá, eu tava fora de forma. Naquela época, eu tava saindo direto, bebendo e tal. Sabe que você tá mais inchado, de goró, de não fazer nada. E, eu lembro que, vamos fazer uma aula. E, eu fui. Aí eu fui fazer essa bendita aula, chegou lá, eu quase desmaiei, cara. Porque, apesar de andar de bicicleta a minha vida inteira, eu cheguei lá, vi aquelas gordinhas, vi aqueles caras pedalando. Eu falei, minha vida foi numa bicicleta. E eu não vou dar mole pra esses caras aqui, vamos sentar o pau. E aí, queria meter o pau. Malandro, eu quase caí da bike, com o pé preso naquela... com o pé preso, Porra, foi incrível, bro. Quase voei, quase caí pra frente. Mas assim, segurei a onda, diminuí, comecei a respirar e comecei meio que segurar a onda, fiquei até branco. Aí eu falei, caraca, tá feia a coisa, cara, tá bem feio. Falei, não, preciso tomar providência. Aí, na sexta-feira eu já voltei. Aí já peguei mais leve, fiz aulinha, Aí aquilo ali começou a me motivar. Aí eu acabei
me formando num curso de spinning, perdi um puta peso de novo, voltei com um cardio legal, aí voltei a pegar onda com tudo outra vez, mas ali só na área de Ubatuba, o circuito e tal. E aí me tornei professor de spinning durante uns 2 anos da Academia do Rodrigo, pelo menos. Dei muita aula e foi uma época muito legal, cara, que, porra, sabe, me deu um condicionamento bizarro e era uma coisa nova, assim, que, porra, era desafiante pra mim. Então eu gostava daquilo, sabe? Minhas aulas, pô, sempre cheias ali, né? E tinha muita mulherada, que era no final da tarde, o pessoal saía do seu trabalho e aí ia querer fazer aquela aulinha. E, porra, eu, né, dava aquele apoio, fazia aquele trabalhinho psicológico no iniciozinho da aula e tal, fazendo a galera relaxar, curtindo um chill-outzinho, dando aquele girozinho. Uhum. Então a galera ia se entregando, e aí depois vinha a paulada e, porra, a galera saía, final, mantinha abdominal na mulherada toda, e a mulherada, porra, saía da aula assim, se sentindo a rainha, né? Então isso era legal, porque, sabe, eu fiz parte da vida dessas pessoas também, através, né, do spinning, da bike, coisa que fez parte da minha vida e que fez parte da minha vivência, do meu treino, né? E, enfim, cara, é muito legal. Bom, pra gente já caminhando aqui pro final, Ricardinho, deixa eu colocar mais um áudio aqui do Paulo, porque tem a ver com esse assunto que a gente estava falando. Vamos lá. Ricardo, além de te mandar um abraço enorme, afetuoso aí de um amigo que gosta muito de você e que tem ótimas lembranças e admirador da tua trajetória, né? E agora do seu filho e tudo. Eu queria te fazer uma pergunta, cara, que é assim, como é que está sendo para você que foi um gênio, né, do esporte, de um esporte que é muito associado à juventude e tal, como é que está sendo viver esses anos agora mais velho e agora avô, né, vendo o sucesso do seu filho e tal, como é que você está lidando com a passagem do tempo e com a mudança de papéis, né, do campeão, do molequinho lá de Tamambuca, do mascote do Scatena, do Bruce, daquela galera toda, do bruxo, sei lá mais quem, de repente você passa a ser o mais velho, né, a referência para o seu filho, para uma geração e tudo. Como é que você está lidando com a idade, com a passagem do tempo e essa coisa de ser avô também, né, que deve ser muito, muito legal, muito interessante, ao mesmo tempo louco, né, porque você ainda é muito moço. Então me conta aí como é que está sendo isso. Abração. E aí? Pô, cara, uma coisa que eu sempre vivi, cara, que, assim, eu vejo que isso é uma coisa muito legal que eu tenho, assim, que, pô, as pessoas deveriam, sabe, pensar mais sobre isso e tentar cultivar isso em si próprios, assim. Cara, é manter o espírito jovem, cara. Então, as pessoas, às vezes, me veem depois de um tempo, falam, caraca, brother, você continua o mesmo, hein, brother? Você não mudou nada, né? Então, assim, sabe, brincalhão, sempre, agitado, ligado, zoando os outros, falando, brincadeira, sacanagem, não sei o quê, tirando os caras, sabe? Então, cara, eu acho que isso é uma coisa bem legal, a gente tem que tentar cultivar isso, porque, cara, por mais que a gente, né, envelheça, costumo, falar que a gente fica mais experiente, né, cara? Eu não gosto desse termo envelhecer, né? Eu mantenho, fazendo, sabe, o contato com o esporte, fazendo bastante esporte, eu remo por aqui, pedalo com a minha esposa, um tempo desse agora aí, eu peguei minha bike de velocidade aqui e eu tava pedalando um pouquinho mais direto e aí combinei com ela, nós subimos na van, cara, eu viajei a 2 horas daqui de São Clemente, fui pro Joshua Tree, no National Park, que é um deserto, e aí entrei lá de um lado dele e atravessei ele todinho pedalando, cara, e a minha mulher veio dando assessoria com a van, parava nas curvas, subia na van, fazia filme com o celular, fazia filme com a GoPro, sabe? Eu viajando sozinho, cara, atravessei o parque todo, dá 60 milhas. Então, cara, foi uma experiência alucinante, assim, cara, alucinante. Então, acho que a gente não tem que parar muito nesse negócio de idade, sabe? Tem que se manter ativo, se manter, sabe, sempre em contato com o esporte. Eu acho que a gente tem que se dar, sabe, esse tempo, cara, porque senão a gente é engolido pelo trabalho, pelo tempo, pelas obrigações
E eu acho que a melhor forma de a gente viver bem, sabe, tá sempre alimentando o espírito, fazendo essas coisas que a gente ama, tendo contato com a natureza, com os esportes. Eu acho que é meio por aí. Beijão, Paulo. Que saudade de você, cara. Porra. Legal. O Paulo Lima com certeza está ouvindo. E o fato de você não só ter esse espírito jovem, né, que você acabou aí de descrever, eu acho que, resumindo, é um espírito jovem. O fato de você também estar em contato com garotos da idade do teu filho, né, e você teve filho cedo, como você falou. Qual que é a idade do Filipinho hoje? O Felipe, ele nasceu em 25, né? Acho que ele tem 25, então, isso. Enfim, então assim, cara, você com 52 ter um filho de 25, não é uma diferença tão grande. Então, o fato de você também ser jovem ainda, né, com 52 anos, ter esse espírito mais jovem ainda, e estar em contato o tempo inteiro, né, e ao redor do mundo, acompanhando o Felipe, com garotos, né, que fazem parte aí da elite do surf mundial, isso também com certeza te alimenta, te dá uma energia e uma outra vibração do que se você estivesse andando só com um cara de 60 anos, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu consegui, né, dar essa continuidade de estar junto com essa molecada, de passar um pouquinho da minha história, né, da minha experiência de vida, não só para o Felipe, mas para os moleques ali, né, que sempre estavam rodeados ali, ouvia um pouquinho e tal, achava engraçado. Então, convivendo com essa galera um pouco mais jovem, você acaba entrando naquela vibe também, entendeu? Uhum. E falando o mesmo linguajar, né? Então, era a minha cara aquilo, né? Então, eu me adaptei muito fácil e né, continuei aí por longos anos, viajando e com o Felipe até praticamente o meio do ano passado aí. Uhum, uhum. Em termos de evolução do surf como esporte, não na prática dentro da água, mas como estrutura, enfim, como business, é claro que mudou da água para o vinho, né, Ricardo? O que na tua opinião o surf perdeu ou não perdeu nada com a evolução, né? Você acha que você gostaria de ser um surfista, né, no auge, como você já teve a sua fase hoje, ou você acha que naquela época era mais legal por algum motivo? Não, sem dúvida. Boa pergunta, cara. Na verdade, realmente, são fases distintas, né? Eu acho que eu vivi a melhor fase do surf, eu tive essa oportunidade de não só aquela fase áurea do surf, do fato de você não ter responsabilidade nenhuma com nada, você simplesmente ir para a praia, pegar onda, se sentir livre, ter esse contato com a natureza e sabe, viver com pessoas que têm esse mesmo sentimento, têm essa mesma visão e tal. Mas eu passei por várias outras fases do surf, né? Eu escrevi a história do surf também ao longo de alguns bons anos, né? E aí vieram os meus filhos, deram continuidade nisso, o surf evoluiu, então passou por muitas fases, né, altos e baixos, e vieram alguns atletas fazendo parte da elite do surf mundial, né, que era Teco e Fabinho, e a galera se espelhando e buscando alcançar, né, esse mesmo patamar que eles chegaram, alguns conseguiram, né, e o surf foi evoluindo na questão não só de pranchas, mas de material e também de manobras, né? Era natural que isso acontecesse. Uhum. Mas, então, assim, eu não posso dizer que eu gostaria de estar mais hoje, né, na época de hoje, do que eu tive naquela época. Eu acho que foram fases que foram vividas e que todas têm a sua importância, e para mim, cara, é um prazer, cara, uma satisfação enorme poder ter passado, poder ter vivido, né, todas estas fases do surf. E hoje em dia, realmente, o surf, né, para essa elite do surf mundial, né, para aqueles que conseguem conquistar isso, alcançar isso, que eu sei que não é fácil, que, cara, requer muita dedicação, muita entrega, muito profissionalismo, né? Muita gente ainda olha, alguns moleques às vezes olham, é lógico, quem sabe que é a internet, que são muitas vezes pessoas que não têm conhecimento de nada, né? Falam assim, pô,
olha o olhinho do Felipe, tá chapadão, deve ter fumado não sei o quê. Daí eu dou risada que eu falo, caraca, Brasil, essas pessoas não têm noção de quão grande foi a entrega do meu filho desde muito cedo. Ele entrou na elite surf mundial com 17 anos de idade, entendeu? Então, assim, ele nunca botou um baseado na boca, né? Ele, quando eu era garoto, experimentou a cerveja aqui. Hoje em dia, com 25 anos, super centrado, toma sua cervejinha de vez em quando, um churrasco aqui e tal. Mas, cara, abriu mão de baladinha, de saidinha, de um monte de coisa para se entregar para aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava. Então, o esporte, hoje em dia, se tornou verdadeiramente um esporte elitizado, né? Assim, embora, lógico, tem uma acessibilidade muito grande, mas as pessoas elitizado no sentido de você se tornar um profissional, de você buscar, de você treinar, de você, sabe, abrir mão de muitas coisas para alcançar aquilo que você quer. Desculpa. E então, eu acho que são épocas diferentes, né? Hoje em dia, o surfista hoje em dia pode ser chamado de atleta, né? Exato, naquela época nós éramos surfistas, né? A gente era um povo, uma tribo que, sabe, que gostava de sentar lá no fundo, tomar aquela brisa no rosto e dar as tartaruguinhas, que não tinha joelhinho ainda, né? Que é a forma de se passar as ondas com a prancha. Naquela época a prancha era uma balsa, né, cara? Ninguém conseguia afundar aquilo. Exato. Então você dava a tartaruguinha, você virava ela com o fundo para cima, segurava e passava. Hoje em dia você mergulha, afunda o bico da prancha, empurra com o joelho ou com o pé e passa por baixo da onda. Então, com a evolução das pranchas e tal. Então, eu acho que é meio por aí, cara. São épocas diferentes e eu acho que o que valeu realmente foi ter tido essa oportunidade de estar vivendo tudo isso desde, sabe, lá de trás, né? E estar vivo para presenciar o surf nas Olimpíadas, né? Embora o Felipe não teve a felicidade de conseguir uma vaga, eram 2 vagas apenas e muitos atletas bons, né? Mas o Brasil vai estar muito bem representado lá. O Felipe é um alternate, né? Tá ali para somar, se precisar da personagem dele ali, da pessoa dele como atleta para representar o país, ele vai estar ali preparado e a gente vai estar torcendo, né, pelo Brasil. Então é muito louco, né, cara? Você surfar ali atrás, cara, com um leste de meia, com a bermudinha floridinha que a tua avó costurou, entendeu? Na máquina dela. E hoje em dia você vê esses atletas numa Olimpíada fazendo o que eles fazem nessas ondas aí, cara, é surreal. Legal. Você curtiu? Você acha que vai ser positivo? Ou só vai ter coisas positivas do surf se tornar um esporte olímpico? Ou você vê com alguma reserva? Cara, eu acredito que não, Michel. Eu acho que, cara, faz parte dessa evolução do esporte. O esporte, para ele crescer, ele tem que ser realmente legalizado, ele tem que ter o respeito devido. Então, precisa seguir algumas regras, algumas coisas. Só o que eu acho é que, assim, eu acho que o surf deveria continuar sendo praticado no mar, porque ali existe uma série de variáveis dentro do mar, que na piscina, por exemplo, não tem. Então, né, só dando um exemplo, por exemplo, no mar, você pode sentar afastado de um atleta e pegar uma onda embaixo da prioridade dele. Ali na piscina não tem isso. É uma onda você, é uma onda do cara. Exato, é uma onda você, é uma onda do cara. Fica uma coisa automática. Cair, você perdeu. Exatamente. Então é só isso que eu acredito que eles deveriam valorizar, sabe, manter o surf no mar como ele sempre foi. Mas essa evolução, esse crescimento e a necessidade de acatar algumas regras, algumas diretrizes, faz parte para que a gente profissionalize definitivamente o surf, que ele seja um esporte, né, bem remunerado, almejado, que muitas pessoas têm o desejo de praticar, não só como forma de esporte de ponta, de alta performance, em busca de medalhas olímpicas, troféus, de títulos mundiais e etc., mas como uma forma de vida, porque eu dei aula lá, foi o que eu falo, cara, eu criei muitos seres humanos, sabe, de boa índole e de, sabe, com caráter, assim, pessoas que passaram pela escolinha, que onde me encontram, onde barbado, já com filhos, ei, professor, tudo bem, não sei o quê, pô, aprendi a pegar onda com você, cara, nunca mais vou esquecer.
Então, pô, isso não tem preço, sabe? E eu acho que é isso, a gente carrega para a vida toda. Sabe, traçando um paralelo aqui, eu não sei se você sabe disso, o triatlon, quando entrou para os Jogos Olímpicos, se eu não me engano foi em 1996 ou 97 que ele foi aprovado, e no ano 2000, então em Sydney, na Austrália, ele estreou nas Olimpíadas e está aí desde então. Mas para se adaptar ao formato olímpico, né, porque esse triatlon, por exemplo, que você contou, né, que a gente teve essa passagem aí juntos, a gente chamava de olímpico, né? Mesmo antes de ele ser olímpico, de fato, né? E quando ele se adaptou, e para se adaptar para os Jogos Olímpicos, o triatlon passou a valer vácuo. Então, para que fosse um formato televisivo, não tinha aquela história de que você não pode se aproximar do companheiro como na nossa época. Você poderia pedalar em vácuo, porque aí o pedal passou a ser como se fosse num circuito de corrida, ida e volta, ida e volta, ida e volta, ida e volta X vezes. Sim. E depois, num outro percurso, o pessoal corria. E o esporte mudou muito, a dinâmica do esporte. Nadar bem já não valia muita coisa num primeiro momento. E pedalar já não tinha tanta importância, porque você pedalava no pelotão e depois você saía para correr, o que valia era a corrida, né? Hoje em dia já mudou um pouco, o triatlon olímpico com vácuo já evoluiu. Hoje em dia, sim, a natação tem que ser muito forte, mas ainda o pedal ele acaba ficando um pouco relegado aí num segundo plano. Mas na minha opinião, né, que sou de uma escola mais antiga, na minha opinião, o triatlon olímpico, no formato olímpico com vácuo, ele deveria ter um outro nome, como, por exemplo, o triatlon moderno. E talvez seja mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com o surf, e vocês que entendem vão comprovar à medida que o surf de piscina, né, o surf de piscina, né, surf artificial em ondas artificiais, poderia ter uma outra nomenclatura, tipo um surf moderno, um surf olímpico, porque de fato vai mudar a essência do esporte sem mudar a modalidade, né? A modalidade ainda é o surf, o cara numa prancha pegando uma onda, mas uma coisa é uma onda natural, que vai depender de condições, vai depender da percepção do surfista, né? Daquela manha do surfista, e uma coisa é o cara pegar essa onda automatizada, que vai ser uma onda padrão, que o cara vai poder se especializar naquilo, né? Mesma coisa é com a escalada indoor é uma coisa, e a escalada na pedra, na montanha é outra coisa, né? Então, talvez seja alguma coisa que vocês, surfistas que entendem, vão perceber com o passar dos anos, que talvez o esporte mude completamente, os campeões de não necessariamente de uma modalidade na água natural, né, no mar, não vão ser os mesmos da água, da onda artificial, né? Não sei. Agora, só para terminar mesmo de fato, cara, em questão de grana, uma curiosidade minha, porque eu não acompanho assim o surf nesse nível, o surf hoje é considerado um esporte que paga bem? Vocês acham que os atletas ganham bem, ou poderiam estar ganhando mais dentro de uma indústria que com certeza já se tornou uma indústria mainstream, né? Já era uma coisa grande na tua época, né? A surfwear, mas claro, hoje alcançou proporções gigantescas, né? Das marcas, inclusive alguns patrocinadores do próprio Filipinho. Não, sem dúvida nenhuma. O surfista hoje em dia, vamos lá, hoje em dia já não mais, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, muita coisa começou a mudar desde o início do ano. Mas ele vinha numa ascendente muito grande nos últimos 5 anos, na verdade. Então, alguns contratos realmente milionários estavam sendo fechados, que no final das contas a gente acabava sabendo de alguns valores, mas né, não se tem 100% de certeza, mas seria quase isso, né? Os valores que alguns atletas negociavam aí seus contratos, e realmente eram valores bastante altos. Lógico que não se compara com um jogador de futebol, um jogador de tênis, ou um automobilismo, nada disso. Mas só para você ter uma noção, por exemplo, o John, bicampeão mundial, estava ganhando na Hurley antes dele sair aí. Eu acho, não tenho certeza, cerca de 3,5 milhões de dólares por ano. Então, assim, é um bom dinheiro. Né? O Gabriel, se não está ganhando isso, está quase isso. Né? Então, existiam alguns salários aí altos e infelizmente, por conta dessa pandemia, está acontecendo uma revolução muito grande. Muitas empresas estão cortando contratos, estão despedindo atletas. Os que aceitam, de repente, continuar num contrato pela metade do preço. Claro. Então, assim, está havendo muita mudança e a gente não sabe como é que vai ficar isso
após pandemia. Então, assim, lógico que a gente sabe que vai reiniciar de um patamar mais baixo e com certeza possa vir a melhorar aí alguns degraus esses valores. Mas a gente não sabe dizer como e nem quando. Tá tudo muito incerto ainda. E nem até onde isso vai chegar novamente. Mas, assim, até antes dessa loucura toda, o surf realmente estava sendo, né, os atletas de ponta, né, os top do mundo, vamos dizer, os atletas da elite do surf mundial, da WSL. A maioria estava ganhando assim, um bom dinheiro, que podemos dizer que dava para eles terem uma vida excelente fazendo o que ama fazer. Legal. É mais bacana ser o manager, agora você não é mais o manager, né? O Pinga, né? Que eu li aí enfim, na internet, né? Vocês profissionalizaram ainda mais a estrutura do Felipe. Mas você ser o coach, você ter acompanhado o Felipe até agora por tanto tempo, te dá mais prazer pelo fato de você estar se vendo teu filho realizar um desejo que você também teve? Ou você acha que é mais legal o cara estar na água mesmo surfando e dando sangue como você fez aí por tantos anos? Cara, eu consigo separar isso tranquilamente, né? Então eu tive a minha época, tive o meu tempo, eu tive as minhas oportunidades e procurei aproveitá-las da melhor forma possível. Talvez tenha, assim, deixado passar alguma coisa importante, algum momento importante, mas era uma época de muita incerteza. A gente não sabia onde isso iria chegar. Claro, Então, assim, eu vivi a minha época, foi bom demais, muito legal. E agora, cara, eu sou muito, muito grato em poder estar fazendo parte disso tudo, né? De poder estar acompanhando um dos meus filhos, que um dia chegou para mim pequenininho, né? Do meu lado, que não batia nem na minha cintura, falou assim: pai, eu quero ser surfista profissional, eu quero ser do WCT, eu quero ser campeão do mundo. E eu olhei para baixo, né? Que ele era muito pequenininho, eu falei: pô, filho, que legal, é mesmo? Pô, bacana, então show de bola, papai tá aqui, vamos dar essa força, vamos estudar, né, para poder ser um garoto inteligente, um surfista inteligente, e vamos treinar, né, se alimentar bem, dormir cedo. Ele olhando para mim com aquela carinha, os olhinhos brilhando, vermelho, que desde pequenininho ele tem os olhos esverdeados, né, meio cor de mel, assim, puxou a mãe, e ele, mais do que os outros todos, ele sempre teve esse probleminha, assim, com os olhos. Ele ia pra praia, ele voltava com os olhos esbugalhados, parecia, duas cerejas. E aí ele olhando pra mim com aquela carinha, né, cara, o olhinho cheio de água, assim, de mar, de cansaço, de praia, e falando isso, né, eu lembro até hoje, cara. E aí depois ver aonde ele chegou, o profissional, o ser humano, o homem, o pai que ele se transformou. Então, assim, cara, isso, cara, é o maior prazer que eu posso ter, que um pai pode ter, não pelo fato de, ele seguiu a carreira do pai, não, porque eu iria e vou apoiar qualquer um deles naquilo que eles desejarem fazer. Então, se eles vierem a ser qualquer profissional liberal, seja lá qual área que for, enfim, a gente sempre iria apoiar, mas quis ser surfista, né? Então, foi legal, me deu essa oportunidade de dar essa continuidade, de estar junto, viver tudo isso, né? Assistir algumas vitórias dele, e eu espero sinceramente que Deus me abençoe, né? Com a oportunidade de estar vivo para ver um título mundial dele. Esse é o meu grande sonho. Falta muito? Deus sabe, para ser sincero, Deus sabe. Ele tem trabalhado, ele tem se esforçado, né? Tem tido vários obstáculos no caminho, alguma lesão aqui, um vacilo ali, sabe, detalhes que, acabam pecando naquela reta final, mas nós estamos trabalhando para isso, continuamos com foco, ele continua, né, em busca do sonho dele, do desejo dele, e se Deus permitir, um dia a gente vai ver isso aí, vamos trazer esse título para o Brasil, que é um sonho nosso também. Bacana, cara. A Marina e o Koa vão ser surfistas? Cara, não sei, cara. A Marina, ela é um pouquinho medrosa, assim. Uhum. Ela puxou um pouquinho a mãe. Uhum. Agora, o Koa é da pá virada, mano. Koa, o que é de adrenalina, bota ele na bike aqui, senta o cacete na bike, ele dá risada, fecha o olhinho, aquele vento no rosto dele, ele dá risada, ele se amarra.
Aí eu boto ele na moto, tem umas motinhas aqui, eu ponho ele na moto, vou dar rolê com ele na moto aqui no quarteirão. E aí ele se amarra, a hora que passa nas lombadas, vamos pular! Aí ele, vamos, vô, vamos! Aí pula nas lombadas, ele dá risada, pega onda com o pai, vai no stand-up comigo. Então, assim, eu acho, cara, que ele tem, assim, se o Felipe incentivar ele direto a estar, né, aquela presença na praia, brincando, curtindo a vida, mas, né, fazendo estrepulia em cima de uma pranchinha jogada ali na beira do mar, eu acho que ele tem tudo, assim, para vir a ser um grande surfista. Legal. E você sabe que você está numa das mecas do triatlon, né? Ainda mais dentro dos Estados Unidos, aí essa parte aí ela é muito conhecida aí por ter sido não só o berço do triatlon, não propriamente dito aí, né, onde você está, mas aí perto, né, em San Diego, mas porque também tem um clima que favorece muito aí, né, cara? Esse lugar é privilegiado também por conta do clima, não só pelas belas paisagens. Quando é que a gente vai ver um Ricardinho voltando aí ao triatlon? Ao triatlo, pô, quem sabe, cara, pô, não me lança os desafios assim não, que eu sou capaz de... Cara, você tá na meca do triatlo, tem triatlo aí todo final de semana, num lugar paradisíaco, bom pra treinar. Eu tô na meca do triatlo não, eu tô na meca da picanha, cara, que é um brasileiro aqui perto que vende umas picanhas que atrapalha esse processo todo, entendeu? Mas, cara, vou te falar, cara, porque... Assim, eu gosto, cara, eu dou umas braçadinhas de vez em quando, através de uma provinha curta, um dia, quem sabe? Cara, claro. Pô, você pode ser campeão da tua categoria, cara. É uma categoria legal de 50 a 55 anos, meu. Aí é muito abuso. Vou parar na estação da melancia de novo, e vou ficar por ali. Cara, muito obrigado por esse bate-papo, foi sensacional. Obrigado mesmo, Ricardo. Parabéns, gostei das tuas histórias, meu, você foi um belo de um surfista, parabéns, um cara campeão, parabéns pela tua trajetória, pela bela família, pelo Felipe também, é claro, um casamento com a Mari, né, com a dona Mari, aí já dura quantos anos, quantas décadas? Poxa vida, cara, eu vou falar pra você, oficialmente no papel são 29 anos, mas a gente namorou ali por volta de uns 3 anos, assim, mais ou menos juntos aí, uns 32 anos. Caraca, hein, meu... É uma vida só por si só já é uma vida. Que bom, esse é um privilégio também, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu sempre cultivei isso, sabe? Eu acho que a gente, quando casa, cara, a gente tem que se esforçar ao máximo para que esse momento seja uma vez só, sabe? Eu sei que, lógico, histórias são diferentes, pessoas vivem situações e histórias diferentes e tal na vida, mas eu acho que a gente tem que se esforçar, cara, porque... né, a gente tem que valorizar, cara, o casamento. O casamento não pode ser uma coisa banalizada dessa forma de você... casa, se não der certo, você para, aí casa com outro, e casa com outro. Enfim, cara, eu acho que é uma forma minha de pensar, né? Então, eu sempre lutei muito pelo meu casamento, fiz muita merda quando era garotão, aquela coisa, brigava com aquela mulher, com a mulher, namorada, enfim, aí ficava com outra menina, aí, ficava brigado, aquelas coisas. Mas depois que a gente casou mesmo assim, a gente... Sabe, eu comecei a enxergar, eu falei, não, cara, você precisa parar com isso, você precisa tomar realmente um rumo, valorizar essa mulher que você tem, porque não é uma mulher decente, uma mulher séria, que respeitadora, como ela é, a gente não acha em qualquer esquina. Pois então, exatamente, foi uma coisa que me fez colocar assim o pé no chão e falar, cara, se você não mudar, você vai perder ela um dia, né? E, cara, até hoje, assim, eu sou apaixonado por ela, a gente... tem um relacionamento muito legal, sabe? Embora a gente tenha bastante coisa diferente assim, mas eu acho que isso se completa, a gente se respeita. E ela sempre foi uma mulher muito de Deus, assim, e, sabe, sempre esperou muito em Deus as mudanças, orou pela minha vida, pediu, sabe, para que Deus transformasse algumas coisas em mim. E eu acho que ela conseguiu, né? Deus ouviu as orações dela e, sabe, hoje eu sou um cara um pouco mais transformado, embora essa transformação aí seja... para sempre, a gente não pode parar, exato, né, de buscar uma isso. luta diária. Exato, é um leão por dia. Mas, então, assim, ela conseguiu, sabe, segurar isso tudo também. Isso foi fundamental e por isso que a gente está aí com esse relacionamento, sabe, cada dia mais vivo. Isso aí, cara. Então, parabéns por tudo aí que você construiu, pelo legado, parabéns aí por todas essas aventuras e por ter sido uma referência no esporte, por estar aí agora também
ao lado aí de um grande campeão e tomara um próximo campeão mundial de surf. Valeu, Michel, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera, ouvintes aí do Endorfina Podcast. Felizão. E vamos tocar, não vejo a hora disso aí estar pronto pra gente ouvir. Legal, cara. Um abração, meu. Valeu. Valeu, Michel. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, mais um episódio interessante, mais uma história bacana do Endorfina. Eu adorei bater esse papo com o Ricardo. A gente relembrou aí essas histórias quando a gente conversou aí a primeira vez por intermédio do Eduardo Takeuchi, que já passou por aqui. Aliás, um abraço pro Eduardo, sei que está ouvindo aqui esse episódio. Obrigado, Edu, pela ponte, por ter me reaproximado aí com o Ricardinho. De fato, eu não me lembrava dele, muito menos que ele tinha sido um mega campeão aí do surf. E depois do nosso bate-papo, eu e do Eduardo Takeuchi, ele acabou me comentando aí do Ricardinho, aí consultei aí alguns amigos que todos lembravam dele, eu não sou muito ligado no surf, e foi muito bacana. A hora que eu liguei para ele, ele foi aos poucos lembrando de quem eu era pelo meu nome, pela minha voz, pelo meu sobrenome, e acabou chegando nessa história que ele contou aqui numa outra versão para vocês, mas tão legal, muito divertida. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, um bate-papo interessantíssimo, uma lenda do surf brasileiro e a Flatriathlon. Uma lenda do surf nacional, o Endorfina aí dando voos sempre, né, em paralelo ao Endurance, mas dando voos aí, passando aí por outras modalidades. E como eu já tenho dito aí em alguns episódios, o surf tem uma relação no Brasil muito próxima com o triatlon. Aliás, a gente falou aqui, claro, né, do Edu Takeuchi, da Personal Boards, que esteve aqui junto com a Elisa Cosassa, neurocientista, já faz alguns episódios, mas não foi ainda, foi em 2020. Então dá uma ouvida lá, se você não ouviu. É o preparador físico do Felipe Toledo, inclusive a Elisa ajuda aí no lado do aspecto mental. A gente conversou aqui, aliás, o Amilcar Altemani, né, meu amigo aí, patrocinador, primeiro patrocinador, mas fora de São Paulo, né, segundo o Mica, do Ricardinho. Já teve também um episódio aqui em 2019 com uma história muito bacana, que teve uma repercussão muito legal, um cara muito inspirador, o triatleta amador e advogado nas horas vagas, né, Amilcar? O Mica Altemani. Núbio de Almeida, né, que o Ricardinho lembrou, que foi o episódio, sei lá, número 4, número 5 do Endorfina lá atrás. O Paulo Lima, que participou e foi aí o apresentador do edição especial de 2 anos, onde ele me entrevistou, né, com a pergunta aí dos ouvintes na época. Isso já faz aí um pouquinho mais de um ano, né, no meio do ano passado. Bom, e aí passaram por aqui também pessoas expoentes da natação, do triatlon, que são e foram surfistas aí de mão cheia, como o próprio Mica, de Jamadruga, para quem não sabe, né, o Marcelo Butenas, lá atrás também num episódio muito legal com o Marcelo, o Tubarão Bacite, Renato Tubarão, Dolabella, o Paulo Sérgio Fontana, meu amigão lá com casa em Ubatuba ainda até hoje, mas que mora agora no Rio com a Marise, o Samir Rosolém, não, Samir Rosolém não, perdão, confundi. O Samir Rosolém é do Patagon Man. Teve aqui agora há pouco, meu Deus do céu, o Sandro Bernardoni, claro, o Sandro Bernardoni, surfista aí também das antigas lá de Floripa, que depois largou o surf e virou um triatleta também aí, e presidente atualmente da Federação Catarinense de Triatlon. Enfim, o surf sempre permeando aí o Endorfina e o triatlon, então nada mais justo do que receber aí um mega campeão de surf, que também passou pelo triatlon e pela natação, um cara muito reverente, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um alô pro Ricardo Toledo, vou colocar aqui o Instagram dele, se você ouviu esse episódio, curtiu, tem histórias aí, né? O Uca deve estar ouvindo, o Buti, o Pedrão, pessoas aí lá de Ubatuba, o Caixa d'Água deve estar ouvindo, enfim, tantas outras pessoas que eu não vou me recordar aqui o nome. Deem um alô lá pro Ricardo, ele com certeza vai ficar contente, e dê um alô pra mim no Endorfina BR, no Instagram, você já está cansado de saber. Eu adoro interagir com vocês, quero saber o que vocês acharam, quais são as pessoas que vocês querem ouvir aqui, quais são as críticas, os comentários, as sugestões. Para mim sempre é um prazer interagir com vocês. Eu conto novamente, como sempre, com a sua ajuda para espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas, e agora também um pouquinho mais próximo ainda do surf brasileiro. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio
do Endorfina com mais um convidado bacanérrimo, mais um convidado interessantíssimo. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Heineken 00. Você é daqueles que gosta de uma boa cerveja gelada? Já tá sabendo da novidade? A Heineken 00 chegou ao Pão de Açúcar. É uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino. É uma autêntica Heineken, agora com 0 álcool. E o melhor, é uma long neck que tem apenas 69 calorias. É perfeita para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office, e até para saborear naquele happy hour virtual que todo mundo está fazendo hoje em dia. Ficou com vontade de conferir essa novidade que vai se encaixar em vários momentos do seu dia? Agora você pode. Confere lá nas lojas do Pão de Açúcar ou pede pelo site pãodeaçucar.com. O produto é destinado somente para adultos. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.